Que história você está vivendo hoje para imaginar os seus sonhos do futuro? Ou os seus sonhos do presente refletem a história que você quer contar no futuro? Nossa, fiquei quase perdida nesses tempos. Mas hoje a minha convidada, junto comigo, vai navegar por esses ares de tempos, vontades, esperanças e sonhos. Bom dia, Óbvios! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvios, e hoje eu converso com a historiadora, comunicadora e influenciadora Giovana Eliodoro. Bom dia, Óbvios, e bom dia, Giovana. Bom dia, né? Bom dia pra quem, amiga? Bom dia pra gente. Não dá nem pra respirar em São Paulo. Amiga, bom dia. Narina toda seca, porque o ar não tá me ajudando. Não tá ajudando e eu queria já avisar quem tá assistindo que a gente vai tomar muita água, porque é a recomendação médica. Sim. E aí, como que é pra você viver um apocalipse? Amiga, eu confesso que isso foi tema algumas vezes da minha terapia, porque eu sou fascinada por filmes de fim do mundo. Aham. Tipo, sabe esses filmes que contam alguma catástrofe ambiental, alguma coisa assim, algum apocalipse? Menos zumbi, zumbi eu não gosto. Me dá ansiedade. Então, e aí eu tô levando isso pra minha vida aqui em São Paulo. Eu sempre acho, tipo, teve um dia que eu acordei com a sensação de que estavam incendiando o prédio, sabe? Tipo, Aham. sei lá, era um sonho e aí eu acordei achando que era muito real. Aí eu levei isso pra terapia pra tratar esses traumas, que é o medo de estar sempre acontecendo uma catástrofe. Mas eu acho que a conjuntura do fim do mundo que tá criando essa pressão pra mim. Eu prometo que esse episódio não é sobre o fim do mundo, Ai, mas acho importante falar que todas as vezes que falam, vem logo o cometa, minha vontade de falar, amor, a gente vai morrer aos poucos, não é assim. Você acha que vai ser, fácil como um cometa? É cometa? Meteoro. Um meteoro, um cometa. Meteoro. Eu acho que também a gente tem essa sensação de que vai acabar, tipo, de repente, mas eu ouvi dizer que a dor é muito maior quando é por etapas, né? Dosagens, que aí você vai sofrendo, você vai sentindo. Tipo aquelas pessoas que falam assim, você quer um dia ir de arrasta pra cima, assim, do nada, ou você quer adoecer e passar por vários processos e ir minguando esse processo. Do nada? Eu também queria do nada. Do tipo nada. Assim, sabe? Do nada. Mas velha. Ou você É. tem a coisa de não, prefiro. Eu não me vejo muito velha, amiga. Você Não sei por quê. jura? Eu não me vejo muito velha. Por quê? Eu não sei, eu acho que Tá talvez... comendo pouca fruta? Também. Mas eu acho que também vem muito das minhas expectativas em relação à minha identidade, né? Eu sou uma pessoa trans e raras vezes eu vejo pessoas trans mais velhas. Eu acho que se você talvez estiver assistindo aí, se pergunta se você já viu algum homem trans, alguma mulher trans, alguma travesti mais velha. Tipo assim, na maioria das vezes, essas visões, elas não são muito possíveis para mim. Então eu tenho essa dificuldade. Falta referência. Falta referência, mas eu acho que também é como se eu não conseguisse me enxergar nesse lugar. Não sei. Mas eu acho que, sobretudo, por faltar referência. Faz todo sentido. A gente precisa das referências É. pra gente visualizar. Vamos começar o episódio? Vamos, ai! Bom não dia, começou. óbvios! Vamos falar sobre o tema de hoje. E o tema de hoje é você. Olha, que surpresa! Ai. Na verdade, eu fiz meu dever de casa, assisti o seu TEDx, achei super bonito. Mas para te apresentar para os ouvintes, apesar de ser a segunda vez que você está aqui, inclusive você está citada no meu livro. Sim. Um episódio muito legal sobre comparação, internet, assistam. Quero falar sobre isso também, mas eu sei que você é uma mulher historiadora, professora, né, uma vez professora, sempre professora. Comunicadora. Mas como que você se apresenta hoje? Eu me apresento como uma pessoa muito curiosa. Eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu até reflito muito sobre como a gente se apresenta, que eu acho que na maioria das vezes a gente fala sobre os nossos afazeres, as nossas formações, né? Tipo, eu sou Giovana, historiadora, comunicadora, apresentadora, mas quem eu sou, né? Às vezes, quando eu estou ouvindo, assim, o podcast e alguém se apresenta, eu sempre fico, assim, interessada em saber como é essa pessoa de verdade, assim, sabe? Aham. Tipo assim, ela é curiosa, ela é chata, ela é fanfiqueira, ela é fofoqueira. E eu acho que eu sou fofoqueira por profissão, porque ser historiador é o quê? Cuidar da história dos outros em outros momentos, né? Então, eu me acho uma fofoqueira e uma curiosa.
Qual é a sua fofoca favorita que você aprendeu na história? Eu acho que a minha fofoca favorita fica um pouco difícil de decifrar ela, mas eu acho que uma fofoca assim mais quente para mim que me marcou muito é que uma das marchinhas mais conhecidas da história do Brasil foi feita por uma mulher, que é, e aí, agora você vai me perguntar quem é ela, eu esqueci o nome dela. Mas é uma história muito assim repleta de nós, de idas e vindas, porque todo mundo queria entender quem é ela. Já até fiz um conteúdo sobre isso, mas eu não vou lembrar do nome exatamente. Mas eu lembro da música, que é "Oh, abre alas que eu quero passar". E aí é muito engraçado porque de uma forma indireta e direta, ela usa de uma expressão "abre alas que eu quero passar", eu sou uma mulher. E eu estou nesse lugar. E aí as pessoas não entendiam naquele contexto que aquela marchinha dizia também sobre onde ela vinha. Então eu fico curiosa para essas coisas e vou entrando na fofoca, na vida dos outros, assim, mas como uma profissional, é claro. Eu amei. Mas quando você foi cursar história, você já sabia que era um desejo por fofoca? Ou foi por algum desejo pessoal para recontar a sua história? Eu acho que foi por um desejo pessoal, mas por uma fofoca também familiar, porque eu acho que eu sempre me interessei muito em saber a origem da minha família. E a origem da minha família nunca teve no livro, né? Como na maioria das famílias brasileiras mestiças, pretas, periféricas, raras vezes a gente sabe de onde a gente vem. E eu cresci com algumas pessoas que me diziam: nossa, minha avó é italiana, não sei o quê, veio de lá, chegou no Brasil. Eu acho lindo e sem julgamentos a essas pessoas, mas eu queria também saber sobre a minha história. E eu não sabia de onde meus avós vieram e etc. E aí eu fui descobrindo coisas que foram me dando mais tesão em fazer história. Mas eu acho que uma das coisas que mais me marcava era a minha avó, porque minha avó teve um adoecimento mental que é Alzheimer. E durante esse processo ela foi perdendo todas as memórias dela, até o nome dela, até os filhos dela, eu não sabia o nome dos filhos dela, de onde ela veio, ela não lembrava mais de nada. E quando eu vi que ela não lembrava mais de nada, logo um pouco antes de eu entrar na universidade, porque ela faleceu quando eu já estava na universidade, era quando que eu fazia muitos questionamentos sobre o que era memória, né? Tipo, o que é Sim. memória? E aí, por que eu fazia esses questionamentos? Porque eu olhava para minha avó sem memória, adoecida pelo Alzheimer, e me perguntava: quem é ela? Quem somos nós sem nossas É porque ela não memórias? parecia ser a minha avó, ela não sabia o nome dela, ela não sabia o nome dos netos, não sabia o nome dos filhos, ela não sabia onde ela estava. E Sim. aí, sem as memórias dela e sem as nossas memórias, a gente não é ninguém. E eu acho que o Alzheimer é a maior prova viva disso. Então eu quis buscar algumas memórias minhas que não estavam postas, sabe? É muito curioso porque, bom, meu avô teve Alzheimer também. E eu lembro da primeira vez que ele não me reconheceu. E, curiosamente, uma coisa que ele lembrava do início ao fim, até o último dia da vida dele, eram as marchinhas de carnaval. Sim, Ele as não memórias lembrava, mais antigas. não eram nomes, não eram as pessoas, mas colocava marchinha de carnaval e ele cantava do início ao fim, era bem bonito. Que eu acho que Sim. a música tem isso, a gente tem uma memória. É, eu diria que talvez um termo possível para esses casos de Alzheimer, mas eu não falo como uma especialista ou uma neurocientista, é que as memórias elas são seletivas, né? Porque, por exemplo, a minha avó também ela lembrava muito das irmãs dela, né? Tipo, dessas pessoas de um outro momento da vida dela, de quando ela era criança e etc. E ela lembrava muito das bonecas dela. E a minha avó, durante o adoecimento dela, ela brincava de boneca. Que E aí bonito. ela lembrava, não sei se esse era o nome das bonecas dela na infância, mas ela dava nome a essas bonecas, como as irmãs dela e etc. E aí que engraçado, né? Olha a lembrança que ela foi ter de quando ela brincava de boneca. E o seu avô, de quanto ele cantava marchinha, de quanto ele vivia ali o suprassumo de tudo. Então é como se alguma coisa ficou, né? Tipo, alguma memória ficou ali. E às vezes eu fico pensando quais memórias minhas vão ficar ali, né? Eu também, mas eu me questiono o quão pouco eu estou registrando memórias, e não só eu, mas nós, em uma sociedade tão hiperconectada e distraída. Nossa. O que a gente está registrando? Você acredita que eu comecei há 2 semanas atrás a escrever meus sonhos? Nossa, me É porque conte você por falou quê. disso e aí eu lembrei agora. Não, porque a próxima pessoa que eu vou entrevistar, que talvez tenha
apareça antes, na ordem do programa, enfim, é uma neurocientista e a gente vai falar sobre a importância de lembrar dos sonhos. Nossa, eu estou escrevendo muito e eu gosto de escrever, porque hoje, por exemplo, eu não escrevi porque eu não parei para pegar o caderninho dos sonhos. E eu falei, não vou escrever no celular. Tipo assim, me deu uma sensação do tipo, tem que escrever à mão. Mas aí vai passando um dia, você vai esquecendo. Então eu tento sempre anotar os meus sonhos logo quando acordo. Até agora não anotei, mas logo chegando em casa pretendo anotar. Mas eu acho que vem sendo uma sensação bem interessante, porque é muito viajado os meus sonhos. E aí eu tô gostando de embarcar nessas histórias, porque eu acho que é um mundo meio distópico que me dá um pouco de tesão. Então eu vou dormir, tipo, nossa, pra onde será que eu vou hoje? Assim, sabe? Amei. E aí eu adoro, porque às vezes é melhor do que o mundo real. E você tem tentado povoar a sua cabeça com imagens melhores antes de dormir? Porque tem um pouco Dessa essa influência, crença. assim. Não, nunca parei para fazer isso. Na verdade, esse meu desejo veio muito de uma entrevista que eu vi de uma amiga, Lili Lineker, que lançou Caju. E aí ela Ai, que falou na chique falar minha entrevista. amiga Lili. E aí ela falou numa entrevista assim, que ela anotava os sonhos dela. E aí eu falei, nossa, eu vou comer. E os meus sonhos sempre foram muito viajados. E eu lembro, e eu descobri também, vendo uma pesquisa de neurocientista, que a gente sempre sonha, mas não é sempre que a gente lembra. Então existem mecanismos para você lembrar dos seus sonhos, que é durante o seu dia. Normalmente você sonhou com uma pessoa e aí você está no Instagram ali, e aí você, nossa, eu sonhei com essa pessoa. Você lembra? Já aconteceu Aham, com você? Tipo, nossa, tô num absolutamente. ambiente. Nossa, eu sonhei que eu estava nesse restaurante. Não é déjà vu que eu tô falando, mas lembra um Mas tem pouco teorias que dizem que o déjà vu pode ter sido algum sonho que similar que você você teve. teve. E tem uma coisa muito interessante dos sonhos também, que eu sou muito curiosa, né? Agora vocês vão ver. E eu fui pesquisando sobre sonhos, entrando em algumas coisas, e eu descobri que o nosso cérebro não tem a capacidade de criar rostos. Então, todo mundo com quem você sonha, você já viu em algum momento da sua vida. Olha, Entendeu? Tipo, por exemplo, você sonhou com uma pessoa e você realmente não lembra de onde, não sei o quê. Talvez aquele dia que você estava no ônibus, voltando do trabalho, aquela senhorinha que estava lá no ônibus sentada e você viu ela, mas nem conversou, só seu cérebro registrou o rosto dela e você sonhou com ela. eu não sou tão boa de fisionomia, eu sou muito boa de nome, mas os meus sonhos parece que eu tô brincando de cara a cara. Lembra? Sim. Porque às vezes, sei lá, eu sonho com a minha mãe. Mas a minha mãe não é a minha. Ela é a minha mãe, mas Mas o não é, rosto não é da dela sua mãe. é da Liege, que trabalha na Óbvias, entendeu? Aham. E não há. Quer dizer, não sei, depois a gente conversa, Liege. Será? Nunca aconteceu com a Liege especificamente, mas às vezes troca de rosto, mas é aquela pessoa. Sim, eu tive. Um dos sonhos recentes que eu anotei era algo parecido, assim, que era tipo um momento em família, mas não era minha família. Um deles, inclusive, muita viagem, né? Mas Vamos. era tipo rostos de pessoas que eu não sabia, mas aí depois eu fico tentando saber onde que eu vi essa pessoa. Aí a minha cabeça buga, porque eu realmente não lembro. Mas só isso é muito interessante, né? Pensar que todo mundo que você sonha, você já viu em algum momento da sua vida. E você pode não se lembrar dessa pessoa, mas o seu cérebro registrou a fisionomia dela e vai colocar essa fisionomia dentro dos seus pensamentos. E claro, o fato mais interessante descoberto pela história da ciência, de que nossos pets sonham com a gente, né? Olha, eu não sabia disso. Pra mim, assim, mudou minha vida. Nossa, E aí, às vezes, o Tom tá dormindo, eu falo, tá sonhando comigo. comigo. É, tem um narcisismo, né? O amor por pet é um pouco narcísico. Mas, Giovana, quero falar um pouco dessa sua construção como comunicadora. Eu entendo. Você fez curso de teatro? Fiz, eu venho do teatro. Eu fiz 4 anos de teatro quanto formação. Ah, porque eu participei do Engatilhadas, do seu programa, Sim. e eu fiquei muito impressionada. Eu falei, ela tá com truques de teatro mesmo, né? Assim, achei muito interessante, muito boa. Você tá muito bem no programa. Eu amei Obrigada, participar, falei pra obrigada. você. E me conta, mas onde é que o teatro se encaixou nessa história? Antes ou depois da história? Então, foi antes da história. O teatro surge no momento da minha infância na escola, no momento ali de pré-educação, né, o que a gente chama de primeiro ano. E aí eu fazia teatro na escolinha e etc. E eu gostei muito daqui. E aí eu lembro que eu pedi para minha mãe para mim poder continuar fazendo teatro. Mas meus pais não tinham condições financeiras, logo não tinha teatro. Aí eu cresci, logo no ensino
médio, eu procurei um projeto social que chamava Valores de Minas. Quem é de Belo Horizonte ou de Minas Gerais talvez conheça o Valores, saudoso Valores de Minas, que era um projeto social que dava passagem, alimentação e aula de teatro, canto, circo, artes visuais. Demais. E eu estava ali, e eu fiquei 3 anos ali. E aí, lá, na medida que você ia aprendendo, você podia ser, não uma mentora, mas você era uma multiplicadora. Então, você participava da formação de quem chegava. Então, eu ajudava os calouros na formação deles. E aí, eu fiquei ali no teatro por um bom tempo. E o teatro, para mim, foi fundamental, porque eu acho que eu só me entendi enquanto uma pessoa no mundo através do teatro. Porque eu sempre fui uma criança muito reprimida. Tipo, eu tinha medo de espelho, tinha medo do meu Você reflexo. tinha medo de espelho? Como que isso se aplicava? Como é que você reagia? Então, eu sempre achava que quando eu me via, e isso antes da minha transição, né? Mas quando eu me via, eu não me via. E aí eu fui em várias benzedeiras na época, né? Como uma boa mineira tem toda essa tradição. E aí, dentre essas tradições, tinha uma muito típica na Semana Santa que ia passar a procissão, mas na Semana Santa como um todo, você tem que tampar os espelhos, né? Pelo luto de Jesus Cristo. Né? Então você deixa ali todos os seus atos pecaminosos e não pode ver o seu reflexo. Sua família era muito religiosa? Não muito, mas era muito tradicional nesses sentidos, assim, né? E aí a minha avó, especificamente, era bem das católicas e ela tinha tradições, assim, muito caóticas até. Por exemplo, quando relampejava, ela falava que tinha que desligar todas as coisas, que minha avó veio do interior de Minas, então eu vivi com ela, que é essa mesma avó que tinha Alzheimer, e eu lembro de muitas memórias dela. E dentre essas do espelho, era a melhor época do ano para mim, porque a Semana Santa eu não me via no espelho, Olha. entendeu? E aí eu fui até em benzedeiras e etc, porque eu tinha alguns medos. Dentre esses medos, eu tinha medo da Vera Verão. É verdade, acredita? Tinha medo da Vera Verão. Não sei se é Fui errado levada. eu rir, mas eu Não, ri. é pra rir mesmo. Eu lembro e fico rindo. Porque a minha mãe me levou na benzedeira pra curar o meu medo da Vera Verão, sabia? Sério. Eu lembro que a benzedeira perguntou: ai, o que tá acontecendo? Que essa criança tal. É que ela aparecia muito na TV nos anos 90, gente. Em Sim, defesa dela, Vera Verão, sim. se ligava a TV, ela tava lá. Sim, e aí eu tinha muito medo. Quando ela aparecia, eu chorava e eu ficava, tipo, horrorizada, assim. Aham. E hoje eu acho que era porque tinha alguns reflexos de mim, de quem eu sou hoje, né? Mas eu só entendi isso com muita terapia. Você lembra, por acaso, a primeira vez que você olhou pro espelho e não sentiu medo? Eu lembro que foram nessas experiências do teatro, que foi quando... E eu acho que o teatro me dava essa sensação de que eu podia ser tudo. Eu podia ser uma árvore, eu podia ser um pássaro, eu podia ser uma mulher, podia ser um homem, podia ser uma idosa, eu podia ser o que eu quiser. Então, ali no teatro eu comecei a entender que eu podia ser eu mesma. Então, eu comecei a gostar de me ver no espelho, né? E esse reflexo acabou mudando ao longo do tempo, né, com o meu processo de transição. E eu acho hoje que talvez as pessoas falam muito de sua família te aceita, etc. Eu nunca gostei da palavra aceitação, porque eu acho que ela cria uma condição, né, de superioridade. Tipo, Qual termo você prefere? eu acho que respeito. Sua família te respeita? Muito bom. É porque eu acho que a aceitação tem muito esse lugar do tipo, eu te aceito, Marcela. É quase uma permissão para o Eu não estou te aceitar. permitindo, eu te aceito hoje. Mas eu te aceito desse jeito. Se você mudar um pouquinho, eu não sei se eu vou continuar te aceitando. Sim. E aí isso me incomodava muito. E aí, num determinado momento, eu comecei a falar, nossa, na verdade, eu não quero ser aceita, eu quero ser respeitada. E por que que eu cheguei nesse fio aí da aceitação? Porque eu acho que o maior problema para mim foi eu me aceitar. E as pessoas quase nunca perguntam, né? Tipo, sua família te aceita, mas assim, você se aceita? Sim. Sabe? Porque também a partir do que você faz a transição, vem também não aceitações também como um corpo feminino. Sim. E aí eu acho que eu demorei muito para me aceitar, assim, para me empoderar. E o humor veio no teatro? Então, veio desde o meu jeitão, vem assim, não sei, eu acho que também não é uma coisa pensada, é uma coisa quase que espontânea, porque tanto é que eu fiquei pensando o que faz alguém ser humorista, né? E eu não me acho humorista, eu acho que eu sou uma pessoa que tem um pensamento intrusivo que grita muito alto. E aí eu solto umas bombas, mas assim, era pra me deixar no cérebro, entendeu? Tipo assim, aquela coisa que você fala, nossa,
essa pessoa não é legal não. E aí você solta assim, e Sim. aí isso soa um pouco humorado, mas eu acho que esse humor eu não sei de onde que ele vem, talvez venha um pouco do meu pai tem piadas muito horríveis, mas que você acha engraçado ele rir da piada que é horrível, sabe? É porque você tem um certo deboche perante a vida, que é o tipo de humor que eu amo. É porque a vida é tão dolorosa, né, menina? Olha, a gente estava falando do fim do mundo, etc. Se a gente não for rir disso. É. Eu tenho uma prática pra mim, amiga, que é de rir das minhas próprias desgraças. É porque eu acho que assim, né? Você prefere que as pessoas riem de você ou você prefere rir de si mesma? Eu acho que eu prefiro rir de mim mesma. Claro que sim. É complicado, né? Porque eu acho que as pessoas são muito diferentes, mas eu me considero numa categoria próxima à sua, que são pessoas de riso solto. A gente tá, sabe, risadinha. Aham. E eu acho que tem a ver com a nossa casa e como uma casa lida, por exemplo, com sofrimento mesmo. Sim, Então, na minha casa, a gente é capaz de rir em um enterro. E não é porque a gente sim. não tá triste, mas é porque muitas vezes a gente tá optando e não é nada positividade tóxica, tá? Porque provavelmente a gente Sim, tá rindo de um sim. comentário terrível que algum tio fez e a gente deu uma risada, tá? Então não é tudo Aham. fofinho. Mas eu acho que tem algumas opções, mas a gente sabe que o humor também nos protege. Você Sim. entende também, às vezes, o seu humor como um escudo? Antes de você rir de mim, eu já tô rindo de mim mesma? Sim, com toda certeza. E eu acho que talvez eu nunca tenha dito isso. Ai, melhor eu não dizer. Ah, mas aqui nesse sofá não tem ninguém Então, vendo. mas é porque eu tenho um grupo de amigas trans, né? E aí teve um dia que a gente rindo uma da outra e etc. A gente começou a tratar uma e a outra numa forma bem íntima, de um jeito bem problemático. Ai, tô com tanto medo de saber mais. E aí a gente começou a se tratar de um jeito assim que entre a gente, ok, sabe? Mas a gente estava sendo péssima. Tudo que um hater, alguém super conservador diria sobre nós, a gente estava dizendo uma para outra. Isso era o ápice da risada, assim, né? Gargalhando. Então era, por exemplo, figuras ali. Tava eu, Bielo Pereira, Érica Hilton, Urias, se tratando com uma autodepreciação no Pesado o nível. grupo. Então, mas assim, era isso para as pessoas conseguirem visualizar. Assim, os mesmos comentários tão fundamentalistas, horrorosos que usam para se referenciar a gente Sim. estava usando para se referenciar uma a outra. E quando você me traz essa lembrança, eu fico pensando, nossa, a gente talvez trate isso e usa isso em prol de nós como uma ferramenta, ou uma armadura mesmo, né? Porque quando alguém vai me oprimir dessa forma, eu já dei muita risada sobre isso com as minhas amigas. Porque talvez no primeiro momento em que você começa a receber essas ofensas, essas violências em forma de Sim, palavra, o corpo gela, você quer fingir que não ouviu. viu? E aí, quando você tá debochando com as suas amigas, e aqui na minha Sim, mini sim. análise, você tá quase normalizando palavras que já foram Isso! o seu pior Sim, pesadelo. sim, sim. E eu acho que isso também vem até de um pouquinho, agora a historiadora doida, de um processo histórico de muitas palavras que ao longo do tempo sempre foram vistas como problemáticas e as pessoas acabaram adotando e transformando elas como empoderadora, né? Por Sim, exemplo, a palavra gorda. A gente sempre usava, gordinha, ai, fulano é um pouco cheinha e tal. Porque a gente sempre achou que a palavra gorda é um xingamento. é, E hoje você vira e vê uma amiga falando, e aí, a gordona? Tipo assim, é é meio verdade. que uma forma de você, né? Por exemplo, a palavra viado, né? Tipo, nossa, viado, não sei o quê. Eu acho que hoje muitos gays, muitas pessoas LGBTs usaram dessa palavra de uma outra forma também, né? Para conseguir lidar com essas violências. Você sabe que eu tava ouvindo um episódio da Rádio Novelo que eu posso deixar aqui no link do episódio porque eu não vou lembrar o nome, mas é uma história assim genial. Giovana, eu vou te mandar. Você vai gostar desse médico enfermeiro e talvez eu erre alguma coisinha ou outra, mas por falta de memória, mas é porque me impactou, que começa a trabalhar num hospital psiquiátrico e eventualmente ele é internado. É. E eu acho que é a Flora ou a Branca que contam essa história da Rádio Novelo. Mas ele eventualmente fala, não, porque eu sou louco. E aí elas explicam, ele não tá se xingando, ele tá se Se empoderando. empoderando da loucura dele. Porque não é recente a história dele. Imagina que isso faz, sei lá, 30, 40 anos. O que que era você ser internado numa clínica
com problemas de saúde mental. Toda essa luta antimanicomial também, né, que os hospícios passaram a adotar muito recente outras práticas, que eu acho que o adoecimento mental hoje pode até ser visto por muitas pessoas como algo cool, né, tipo assim, ai, tenho TDAH, ai, tenho depressão. É o Ai, show do diagnóstico. qual que você toma, amiga? Qual remédio? Mas assim, algumas décadas atrás, não muito distante, assim, as mulheres eram, quanto adoecidas mentalmente, eram vistas como pecaminosas, ou tinha lobotomia, né? Processos invasivos, dolorosos. As histórias que ele conta nesse episódio são pavorosas. Sim, pavorosas. E a falta de respeito mesmo. E uma coisa da sociedade que, de uma maneira ou outra, acaba sempre tentando marginalizar aqueles que não se encaixam. Sim. Então, a própria ideia da loucura não faz muito sentido, porque o que realmente é ser normal, e todo mundo vai perder um pouco dessa normalidade em algum momento. Em um momento em que você sofre um trauma, em um momento em que dói, em um momento que você está com raiva. A raiva já pode se transformar quase numa loucura momentânea. Sim, eu entendo bem, porque quando eu tô raivosa, meu amor, saia de perto. Não estou falando sobre homens agressivos e violentos, Calma, claquetes. gente, não tô passando esse pano, não. Claquete. Eu queria explorar um pouquinho mais o seu lado historiadora. Queria entender como que você se entendeu dentro da história da humanidade, não sei qual foi a sua especialidade, mas também porque a história, como nos é contada, é muito binária sobre gênero. Sim. Eu acredito que também, por muito tempo, quando que eu entrei e comecei a fazer o curso de História e fui descobrindo realmente que o que a gente aprende na sala de aula é só um terço, eu me senti muito enganada, né? E eu acho que eu me senti muito enganada várias vezes por tudo que eu aprendi na escola, no ensino básico. Talvez por a gente sempre ter tido essa sensação de que quem descobriu o Brasil foram os portugueses através de uma navegação que, sem querer, queria ir para a Índia, mas acabou chegando aqui. E aí você vai descobrir através de alguns documentos históricos que, na verdade, já havia-se um plano para encontrar uma ilha que tinham avistado, que é o Brasil, em outras navegações. Então, eles não chegaram aqui do nada. Eles já tinham visto esse país, né, essa leva toda. Mas é mais interessante pensar que quando você estuda a história do Brasil, essa história surge a partir de 1500 e tudo que aconteceu antes. Sim. Sabe? E aí eu ficava pensando, gente, como que era esse país antes, né? E aí tem uma coisa muito interessante que é que existe a história oral e existe a história que ela é factual. Então, a história oral é o que a gente está fazendo aqui agora, a história, né? E quem é que vai escrever isso? E como isso vai ficar marcado? Vai ficar marcado porque depois vocês vão poder ouvir e rever esse episódio. Mas se isso não estivesse sendo gravado, logo ia ser só mais uma história. E isso começou a me dar reflexões sobre o que é contado e o que não é contado, sabe? Sim. E aí eu descobri que tudo que é história oral, por muitos anos, não era considerado história. Então, a história desses povos originários indígenas que chegaram no Brasil há muitos anos atrás, ela não era contada escrita, né? A história dos egípcios, de Kemet, né, ali, etc., ela não era contada da mesma forma dos gregos greco-romano. Ela era ali com desenhos, artes, né, uma pirâmide, e por aí vai. Mas não aprofundando muito, isso me faz pensar, e isso que talvez tenha me colocado muito diante da história, sobre essas histórias que não são contadas. Então, isso foi a minha linha de pesquisa por muito tempo. Então, eu pesquisei muito sobre a história do movimento LGBTQ+, no Brasil, né, como se deu isso dentro da América Latina também, porque muito se diz sobre Stonewall, mas pouco se diz sobre o que foi feito aqui. Então, eu sempre tinha esse interesse pelo que não era falado nas aulas, sabe? Sim. E por isso que eu me acho muito curiosa, porque realmente eu ia na onda pela curiosidade, não do tipo, vou estudar, me aprofundar para um dia dar aula disso. Não, era realmente porque eu queria saber, tipo, uma fofoqueira mesmo? Não, eu quero saber. Quem foi que falou isso? Quando que falou isso? Eu Enfim. acho que eu me identifico, porque eu também sou muito curiosa, eu estou no processo do Sim. segundo livro. E aí, quando eu vejo, eu estou virando quase uma especialista Sim. em algo que
Eu nem sei se vai agregar, mas eu tô tão curiosa e é uma bela de uma fofoca. Sim. Por exemplo, eu descobri não, né? Estudando, é que parece que eu descobri igual eles descobriram no Brasil, não é isso? Mas eu descobri nas minhas pesquisas, vai, Sim. e talvez seja de conhecimento geral, e se for, perdão que eu cheguei atrasada, que o primeiro bar de solteiros em Nova York, porque antes os casais não tinham espaços para solteiros, né? Você tinha que se conhecer, muitas vezes porque as famílias se apresentavam. Veio por conta desse médico que se mudou para Nova York e achou genial o que a comunidade LGBT estava fazendo. E aí, então, se hoje existem bares para homens e mulheres solteiros, é porque os gays Olha, chegaram não primeiro. sabia, não Não sabia, sabia? menina. Então, é muito legal. Não sabia É dessa. muito legal. E aí, é muito engraçado. Tem a fala dele falando: imagine que loucura! Um bar gay para mulheres! Aham. Falar, Sim, tá. sim. E, enfim, aí você vai entendendo, né, como é Na que a gente. curiosidade, você vai pesquisando, vai querendo saber qual era o nome desse bar, quem ia, quem é que, sabe? Por que que as mulheres solteiras não estavam na rua? Sim, Quando que a sim, gente pôde ir pra rua atrás de sexo sim, sem ser pago? sim. Entende? Entendo Porque bem. tinha a mulher da rua e a mulher da casa. Sim, Aí eu fui, eu decolei, entendeu? Aí eu tô adoro. nessa. Completamente. Inclusive, enfim, vou até parar. Não, não, fica à vontade, eu até gostei. Você falando dessa história, eu até lembrei de. Eu estava ouvindo um podcast maravilhoso da Leila, acho que inclusive é do Globoplay. E aí a Leila Leila, Germana? Leila Germano, não conhecia Leila Maravilhosa, Germano, nunca maravilhosa. tinha ouvido falar. E aí eu vi o podcast, curiosa, fui ouvindo, e o podcast conta aí um relato de uma mulher que sofreu violência num processo muito duro e que foi silenciada, retirada da mídia, enfim. Mas o podcast também me fez descobrir como surgiram os motéis, e eu não sabia também, né? Agora você me conta. Não que tenha, mas é porque você vai descobrindo, mas nessas descobertas, eu entendi nesse podcast que no período de ditadura militar no Brasil, acreditava-se muito dentro da perspectiva da vida privada, então você realmente tinha que manter sua intimidade. Então, para que ter um lugar para transar? Quem transa nesses lugares é promíscuo. Então, logo, um dos primeiros lugares que surgiam para as pessoas poderem se encontrar, se relacionar, né, que eram os drive-ins. Os drive-ins, inclusive, surgem num lugar de dar mais intimidade, etc. Aham. Eram esses lugares que existiam, mas que não eram legalizados inicialmente, porque eram lugares vistos nesse período de regime como lugares de pessoas promíscuas. Ou seja, era onde iriam se fazer apreensões e buscas de pessoas por vagabundagem, etc. Nos Porque drive-ins. porque quem é que transa no motel? Quem é solteiro, quem é casado, é a visão das pessoas, Claro, né? Até claro. hoje, né, se você parar pra pensar, tem muitas amigas minhas que nunca foram no motel, assim, nunca foram no motel. Você já foi em algum motel? Claro, você já. Já, bastante. É. Mas, assim, eu fui no motel quando eu era solteira, né? Depois que eu comecei a me namorar, me relacionar, eu não ia tanto no motel, assim. Não, com namorado eu acho que eu praticamente não fui. Pra quê, Mas né? é que Mas não que essa tenha aqui. geração tem Airbnb, né? Tem outras coisas que parece que eles estão usando. Mas se você morava com os seus pais, Você tinha que. Eu morava com os meus pais. mas você levava pra casa? Levava. Eu adoro a sua família. Vamos falar sobre ela? Eu entendi que eles não é sobre aceitar, é respeitar. Mas como que você acha que você está impactando na história da sua família? Nossa, uma grande pergunta, né? Eu esses dias estava parando para pensar sobre o que é mais caro para mim. Caro, eu não falo de valor financeiro, mas eu falo de valor de uma forma geral. E eu acho que a minha família é o mais caro e precioso de tudo que eu tenho, assim. E eu acho que, para mim, por muito tempo, foi muito difícil me apegar à minha família, né? Por muitas violências e etc. Mas isso foi passando com o tempo que eu comecei a me entender como um instrumento de mudança na minha família. Eu fui a primeira pessoa da minha família a me graduar, né? Assim, da minha família materna, que é a minha família
abre aspas, mais preta, né? Onde as pessoas são mais racializadas. Nessa família, eu fui a primeira pessoa a me graduar. Então, a minha mãe, ela estudou até a 4ª série. Minha mãe não concluiu nem o ensino fundamental, nem o ensino médio, o ensino básico. Eu cresci com o meu pai fazendo EJA, que é estudando já enquanto trabalhava. Então, meu pai sempre chegava mais tarde, porque após o serviço dele das 7 até as 10 horas da noite, ele estudava e fazia o ensino médio. Então, eu sempre vi os meus pais estudando, né? Minha mãe nem tanto, mas o meu pai estudando muito. E a minha mãe, em contrapartida, me dizendo que a única coisa que ela podia deixar para mim era o estudo. Então, sempre foi minha válvula de escape. Ela falava, tipo, era uma frase bem clichê dela: a herança que eu tenho para te deixar é a educação. Então, estuda, estuda. E aí foi estudando que eu comecei a descobrir que eu era um objeto de mudança na minha família, né? Mas isso talvez foi um tanto quanto complexo, porque eu fico pensando se eu seria tão amada pela minha família se eu não fosse a trans preta, sabe? Tipo, será que a minha família me trataria como me trata hoje se eu só fosse mais uma pessoa trans? Será que eu seria bem-vinda num almoço de família se eu não fosse a trans preta? Se você não tivesse alcançado sucesso e reconhecimento público. Reconhecimento público, profissional, um diploma. Será que não tivesse conquistado essas coisas na minha relação? Mas isso é o será. Até beleza, o né? e se. Não, você está muito gata. Sim, Eu te conheço há um obrigada. tempo. Obrigada. Mas claro o que e beleza se, né? é, né, uma moeda coisa social. sim, e que a gente vai descobrindo também a nossa beleza ao longo do tempo, né? E eu fico pensando se a minha família me respeitaria como respeita hoje, se eu não fosse quem eu sou. Acho que é até uma reflexão legal, assim, da gente trazer para a nossa vida, né? Você acha que a sua família iria ser tão de boa com você se você não tivesse o emprego que você tem? Se você não recebesse o salário que você tem? Se você não tivesse dado um neto para os seus pais? Sim. Se você não tivesse conquistado sua casa própria? Se você não tivesse feito o que você fez? Será que sua família seria tão de boa com você? O afeto vem pelas suas conquistas Ou por quem você é? É um excelente questionamento. Mas a gente não tem como saber. É porque o e se, né? É o será. É, o eterno e se. É aquela vida que a gente imagina, mas nunca enxerga. Eu gosto de acreditar, e aí eu gosto de acreditar também para sua família, que o afeto é e ele ia se reinventar independente de você ser a trans preta. Sim, sim. Eu hoje acredito muito nisso, né? Porque eu também não vou ficar colocando o e se e colocando vários traumas que eu não precisava. É um belo caminho para ser infeliz, né? Sim, sim. E aí esses questionamentos fizeram muita parte de mim durante um tempo, mas hoje eu já me desapeguei um pouco deles, né? E hoje eu virei essa titia queridoca. Você pensa em ter filhos? Ai, sim, você acredita que assim, uma coisa que eu venho sentindo no meu interior muito forte? É claro que eu acredito. E aí eu tô, assim, vidrada em ser mãe, mas eu acho que é um planejamento, né? Afinal de contas, eu não sou uma mulher fértil como a maioria das outras mulheres, então eu tô nesse processo de entender também, amadurecer a ideia para tornar isso um planejamento, já que eu tenho a oportunidade que boa parte das mulheres cisgêneras não tem de se planejar, né, para gerar alguém. Eu penso, então, vamos criar isso? E aí, ultimamente, eu venho planejando a minha vida para o momento em que serei mãe, assim, tanto financeiramente, quanto a minha casa e etc. Posso aproveitar para falar Pode. também com as ouvintes, porque eu acho que é importante falar sobre isso. Eu vejo que tem agora um movimento de quem tem condições de congelar óvulos. Mas não esqueçam de doar os óvulos que não forem usados. Sim. Porque os bancos de óvulos são muito baixos no Brasil e eu acho que é uma ação importante. Certamente eu vou doar os meus que não forem utilizados. É, porque tem pessoas como eu que precisam desses óvulos. Ela falou que veio casar comigo hoje, pode verdade, ser o início. Gente, será que é isso? Socorro. Veio aí. Mas, amiga, eu venho pensando muito e eu acho que, inclusive, essa experiência se tornou ainda maior quando eu resolvi adotar uma pet nova para a família. Que é? É a Ohana, A outra. a minha cachorra, a minha petzinha. Como ela tá? A gente tem uma
a Mel, que já era do meu companheiro, né? Uma vira-lata caramelo maravilhosa. E o Matheus, o homem negro, que é como eu chamo meu marido, ele já veio com essa cachorra desde que a gente se conheceu. Então, eu não participei do processo de educação da Mel. E aí eu tive uma viagem que eu falei assim, não, eu quero participar do crescimento dessa cachorra e quero ver como que é ensinar a fazer xixi, ensinar a fazer cocô, ensinar... E aí a Ohana surgiu, né? E aí eu agora tô com essa cachorrinha, que pra mim tá sendo um presente, assim. Ai, que bom, porque essa é uma fase tão difícil. Eu agora, se eu adotasse mais um cachorro, eu gostaria que já tivesse uns 2 anos. Então, pra você, eu acho que agora também eu gostaria. Tive muito cachorro filhote, agora se viesse É. pronto. Eu queria uma cachorra filhote para ter essa experiência de ver ela crescer, ver assim esse desenvolvimento. Eu acho que isso talvez esteja até ligado a esse meu lado materno, né, no sentido Claro. de querer fazer parte da evolução, da criação, do desenvolvimento de uma pessoa, não só de um cão, é claro. Posso fazer um corte brusco desse assunto tão doce para Pode, uma claro. pergunta delicada, mas importante? Como que você enxerga o feminismo hoje, abraçando ou não as mulheres trans? Então, nossa, uma pauta difícil, né? Eu acho que inúmeras vezes eu fui atacada na internet, claro. Tem haters aí, muita gente que discorda da gente, eu acho até legal que discordem. Eu sou uma pessoa que adoro conversar com quem discorda de mim. Mas entre essas idas e vindas, talvez teve um dos ataques que mais foi assustador para mim, que foi de um grupo extremista e feminista. Especificamente um grupo de feministas radicais e um grupo de gays radicais. Perdão, não sou familiarizada com o segundo. Gays radicais, isso mesmo que vocês ouviram. E No falecido Twitter. Né? E aí eu lembro que eu fui muito atacada. Nossa, que bom que foi embora também, eu agradeço. Mas As eu duas fui únicas muito pessoas felizes que acabou. Fui muito atacada na época porque eu tinha feito um tweet que falava sobre, nossa, amigos gays, vocês são tão falocêntricos, mas por que vocês não se relacionam com um homem de vagina, né? Tinha falado um homem de buceta. Não sei se posso falar esse termo aqui. Pode? E eu falei, nossa, por que vocês, homens gays, vocês gostam tanto de homem, né? Mas vocês gostam do homem ou do falo? E aí eu lembro que eu abri essa discussão na internet, né? Quanto você me fala, Marcela, quanto vocês que estão nos ouvindo aí me fala, eu gosto de ficar com homens. Você gosta de ficar com homens ou você gosta de ficar com pênis? Isso é uma reflexão. Claro que é, eu não Porque tenho aí como é uma te reflexão do responder. tipo assim, você gosta de ficar com mulheres Sim. ou você gosta de ficar com vaginas? Eu tô falando aí desse órgão genital para que você tenha uma visão de que a nossa construção de né, orientação sexual, ela se dá na maioria das vezes através da genitália. Está muito correto. E o que eu te disse que eu não teria como responder é porque eu seria leviana se eu te respondesse de qualquer coisa. Porque e eu acho que é tem para ser muita coisa sincera. dentro de mim. É para ser sincera mesmo. E eu não acho que se você me responder que você gosta de ficar com pênis é algo problemático. Eu não estou fazendo essa pergunta para Não tem certo ou trazer errado. isso. Não tem certo ou errado. Mas é uma reflexão que faz a gente entender como que a nossa construção, né, de sexualidade está muito ligada ao falo. Sim. Né? A genitália. Então, você, mulher lésbica também, você gosta de ficar com mulheres ou você gosta de ficar com vaginas? E aí, esse momento é quando você pega e fala assim, não sou transfóbica. Aí você fala assim, será? E ao mesmo tempo, não tem certo ou errado, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas com essa reflexão, muitas pessoas na internet entenderam que eu estava querendo pré-determinar uma cura gay, tipo assim, forçar gays a se relacionarem com vaginas e etc. E aí o discurso no Twitter sabe como é, virou outra coisa. Mas teve gente te defendendo? Porque geralmente tem a segunda onda que é a Tem defesa. a segunda onda que defendeu, mas depois que viu que era realmente um ataque em massa, ia ser espera lá, o que está acontecendo? E aí houve a junção desses grupos de gays radicais, que eu não sabia que existiam, com essas feministas radicais que logo também entenderam que eu estava querendo forçar homens, né, gays a se relacionar com mulheres, porque na visão delas, homens trans são fêmeas que, né, que Então, mas é uma se confusão desassociaram. que a gente precisa começar a deixar mais claro.
toda vez que eu defendo algo, eu não estou te obrigando a fazer. Sim, Se eu sim. estou defendendo a legalização do aborto no Brasil, eu não estou te obrigando a fazer um Fazer aborto. E se eu tô, de alguma forma, defendendo que as pessoas vejam as suas orientações sexuais para além da genitália, não significa que eu tô te obrigando a fazer isso, né? Você não falou, agora você vai ficar com um homem trans. E a mesma coisa das mulheres, né? Tipo, mulheres lésbicas que, nossa, você tá querendo fazer, é, tá querendo legalizar um abuso corretivo. Gente, eu nem entrei nessa pauta. Uau, Mas quando eu levaram tô, realmente longe. Mas isso me marcou muito e eu trouxe esse episódio porque foi aí que eu descobri o que era feminismo radical e o que eram movimentos radicais. E dentro do feminismo radical, eu descobri que eu sou uma ameaça para essas mulheres que acreditam que a feminilidade, a fêmea, né, a mulher se constrói através da sua genitália, né? Então ela acredita que só é mulher aquela que foi socializada desde a sua infância e obrigada a corresponder e a lidar com todas as imposições de gênero desde o seu nascimento. Então, eu não tive essa experiência no meu nascimento porque eu fui socializada num outro gênero ao qual não me identifico. Então, logo, eu não sou mulher o suficiente para você que tem uma visão mais radical. E hoje eu acredito que o feminismo radical, ele acredita muito que, de uma forma muito radical, como o próprio nome dessa vertente já diz, que a construção da feminilidade se dá também através dessas vivências que vêm desde a infância, desde a gestação da criança, que é definir as cores das roupinhas, definir as imposições todas de gênero. E eu entendi através disso o que era o feminismo radical e fui pesquisar, porque eu acho que eu sou tão curiosa ao ponto de querer muito entender o que pessoas que divergem de mim acreditam. O que você encontrou? Eu encontrei que elas têm sim uma narrativa e um pensamento que, de alguma forma, para elas, pode ser defendido, né? Então, para elas, talvez elas me veem enquanto um homem. E aí, assim, para mim, ler coisas, narrativas, livros, artigos da vertente feminista radical me fez entender mais sobre elas e o porquê eu sou um problema e a minha identidade é um problema para muitas delas. Mas será que a gente não deveria estar olhando então para as várias interseccionalidades? Então, eu não tenho como entender a dor de uma mulher negra e por isso que a gente vai ter o feminismo negro. Mas será que o feminismo radical pode se considerar interseccional? Porque eu já li também pessoas, feministas negras radicais, que partem dessa narrativa de que é algo interseccional, mas eu não acho que tem como ser interseccional uma coisa que priva que toda a nomenclatura e as possibilidades de ser mulher possa também integrar o debate, né? E é integrar o debate, não é... Impor, E não é retirar um direito meu como mulher sim, cis. A gente está lutando para ocupar os mesmos espaços. E, não sei, me surpreende com tudo isso que a gente fala no mundo, a gente está com um discurso excludente e violento dentro de onde poderia ser uma união mesmo. sim, sim. E eu acho que é essas horas que a gente se sente um pouco descrente, né? Porque você pensa que você está construindo um feminismo em busca de direitos minimamente equalitários, mas uma narrativa excludente. E aí você tenta entender, mas não consegue entender. Ao mesmo momento também, falando de algo recente, que você tenta entender a situação que a gente teve do Silvio de Almeida, mas ao mesmo tempo você não consegue entender também, né? E eu tive até uma reflexão bem interessante, porque Mas o que há para entender, não amiga? há o que Não entender, há para né? entender. O que me surpreende são as pessoas acharem que um homem de esquerda, como se existisse uma esquerda pura no Brasil, Sim. faria isso. Qualquer homem Eu faria não me isso. surpreenderia, né? Eu costumo dizer que eu não colocaria minha mão no fogo por homem nenhum, assim. Mas eu não me surpreenderia também. Mas eu tive essa reflexão bem interessante com uma amiga que eu falei assim, nossa, ver um intelectual e um homem negro que eu admiro tanto sendo acusado de abusos me faz pensar como se o meu pai tivesse sendo acusado de abusos, né? E aí a minha amiga me respondeu, não. Aí eu falei assim, por quê? E ela tá assim, não, porque o meu pai, ele nem sabe o que é feminismo, ele nem sabe o que é abuso, ele nem sabe o que é gênero. Agora, o Silvio de Almeida, ele sabe o que são essas coisas.
Oh, ela tem toda a razão. E aí é quando vira a chave do tipo, como que alguém que tem, né, conhecimento e abrangência sobre causas tão delicadas e tão importantes é capaz de agir, né, tipo, de uma forma avessa ao que ele discorre, o que ele diz, né? Porque é uma crise da verdade. Eu acho que é mais sobre a crise da verdade. E às vezes Ele não falta a gente acredita de verdade. Eu acho que falta a gente acreditar que os nossos podem ser problemáticos, que os nossos podem ser escrotos e que são. E que nem todo negro é amigo, que nem toda mulher é amiga, que nem todo LGBT vai ser legal, que nem toda pessoa que parte do mesmo lugar que você. Pelo amor de Deus, uma amiga minha tá conseguindo, enfim, sair de uma relação muito violenta e muito tóxica com um homem que leu todos os livros da Bell Hooks. Sabe? Não é. É a construção do que é ser homem na sociedade, Sim. uma masculinidade, uma provação ali. E ele foi pra cima de uma mulher negra, né? Sim, sim. Ele sabe o que ele tá fazendo. Sim, sem dúvidas nenhuma. Mas, Giovana, o que te dá esperança? Porque a gente fala de muitas coisas que tiram a esperança. Tiram esperança, realmente. Eu acho que o que me dá muita esperança, talvez, seja o Gael, meu afilhado, meu sobrinho. Eu acho que eu olho para o Gael e eu sinto muita esperança de tudo que talvez a minha criança interior não pôde viver, a minha criança e a minha infância não pôde vivenciar e hoje ele pode vivenciar. E essa liberdade mesmo de se questionar, de brincar sem medo, de viver, de ser uma criança. E eu acho que o que me dá esperança é realmente, talvez seja clichê, né, olhar para as crianças. Mas o que me dá esperança realmente é isso, né? E eu reflito até um momento, e isso me dá esperança porque teve um episódio muito interessante que eu estava no elevador. A gente estava no elevador, eu e meu marido, e essa criança entrou no elevador junto com a babá dela e perguntou: nossa, tia, essa mulher tem voz de homem. E eu fiquei extremamente gélida quando aquela criança falou aquilo. Eu fiquei descrente, meu Deus. E aí, ao mesmo tempo, depois eu dei uma risada, porque eu fiquei assim, gente, realmente, ela nunca viu uma mulher que tenha um tom de voz mais grave ou menos próximo do tom de voz do que ela considera feminino. Sim. E ela, como criança, espontânea, como é, e sem trejeitos, ela falou, nossa, essa mulher tem voz de homem. O que vai datar o entendimento dessa cena é o que o cuidador que está com a criança nesse momento vai dizer. E aí o cuidador disse, calma, calma, não, deixa, ela é uma moça e tal, ela tem a voz assim, ela pode ser cantora e etc. Enfim. E aí Você achou que ela saiu bem? Eu acho que ela se saiu bem, mas ela saiu bem desconcertada. E eu acho que o mais engraçado para mim era o fato de o elevador e as pessoas que estavam ali dentro terem ficado desconcertadas nesse momento. Estavam no andar alto? Tava. E aí o mais engraçado foi desse momento todo, e o que eu levei para mim, que eu não vi aquela criança como um problema. E aquela criança, de alguma forma, me deu a esperança de pensar novas possibilidades do que era o feminino. Porque na cabeça dela, o ser feminino está ligado a ter uma voz mais fina, ter uma voz mais delicada, Sim. ter trejeitos que talvez não se associassem a mim. Mas ela, em momento nenhum, disse que eu era um homem. Ela disse que a minha voz parecia com as lembranças que ela tinha de um homem. E aí eu não achei que aquela criança tinha sido problemática. E aquela criança me fez entender a ingenuidade que a gente tem durante o nosso desenvolvimento e também o quão essa nova geração de crianças vem aprendendo a lidar com as diferenças de uma forma muito sutil e muito espontânea. Eu sempre gosto de lembrar, na entrevista que eu fiz com a Regina Navarro Lins, quando eu pergunto para ela sobre o futuro dos relacionamentos, ela me convida a olhar para trás. Quando falam que não vai mudar nada ou que não estamos mudando, ela lembra que até pouco tempo, filhos de pais separados não podiam estudar em algumas escolas particulares. Sim. Porque tinha preconceito com o divórcio. Então, essa criança, talvez nos anos, sei lá, em um dado momento, teria falado: os seus são pais que não moram na mesma casa? E o cuidador falou: sim, os casamentos acabam. E é assim que a gente vai formando novas gerações com Ou novos são entendimentos. Dois pais. Ou são dois pais. Meu coleguinha tem 2 pais.
Que é, hoje você entra numa escola e assim, que bom, né? Sim. Que a gente vê tudo isso. Pra gente finalizar, Ai. eu vou até ler, que é a mensagem do seu TEDx que eu gostei muito, que você fala sobre a importância de sermos protagonistas das nossas histórias e de lidarmos com o nosso passado para reescrevermos o nosso futuro. O que você diria para a Giovana que estava começando a escrever o que hoje é o seu presente, mas que um dia foi futuro? Ai, forte, né? Eu sempre reflito muito sobre quem é que vai escrever nossa história. Eu acho que isso é uma reflexão que boa parte das pessoas devem fazer, não com um tom egocêntrico do tipo, nossa, quem vai dizer sobre o que eu fiz, sobre o que eu vivi? Mas é dizer sobre qual a lembrança que você vai deixar para as pessoas quando você não fizer mais parte desse plano. Sim. E eu acho que quando eu olho para o passado e me vejo no presente que eu estou hoje, eu diria que eu jamais imaginei, nem sonhei o que eu estou vivendo. Eu nunca sonhei, nem imaginei que eu estaria aqui falando com você, ou que eu estaria hoje me vendo como referência para outras pessoas, ou que eu estaria nas posições que eu estou, ou que eu teria tido um diploma. Eu não sonhei, acho que tem muita coisa que eu vivo que eu não sonhei. E aí eu começo a refletir sobre a importância de sonhar, sabe? Que bom que você está escrevendo seus sonhos. Olha como se conectou. Nem tinha parado para pensar nisso que eu estava falando aqui. Mas até nesse sentido, a importância de sonhar. Que eu acho que sonhar foi colocado por muito tempo para a gente, ou por muitos coaches, como algo que é necessário para chegar aos seus objetivos e etc. Mas eu acho que sonhar nem sempre é sobre chegar nos seus objetivos e conquistar os seus sonhos. Eu acho que sonhar é sobre ter esperança, sabe? E eu acho que eu fui uma Giovana que nunca teve esperança, porque eu não imaginava, eu não sonhava que eu ia estar aqui hoje. Então, hoje eu acho que o mais genuíno que pode ter para as pessoas é a oportunidade de sonhar. E sonhar, às vezes eu falo até do sonhar dormindo, né? Que é o sonho que você vai deitar ali e imaginar que você vai estar numa outra casa, que você vai ser mãe. Eu falo também desses sonhos, mas ao mesmo tempo também eu falo desse sonho de se imaginar. Nossa, vou sonhar que eu escrevi um livro, sabe? Tipo, talvez você não vá escrever um livro, mas você se propôs a imaginar que você iria escrever um livro. Como seria? Eu acho que é isso também, né? E isso para mim vem sendo um desafio. Eu acho que por muito tempo, muitas pessoas disseram que eu não podia sonhar. E agora eu me vejo como alguém que pode sonhar, pode escrever seus sonhos, né? Sonhe muito e volte aqui para contar quando realizar. Espero. Obrigada. Espero um dia voltar aqui dizendo sobre ser uma mãezinha, né? Imagina. Mas vai ter. Amiga, obrigada. Muito obrigada, Muito meu bonito. amor. Eu fico Muito feliz. bonito. Volte Eu amo sempre. vir aqui, porque eu sempre acho que eu evoluo, assim. É verdade. Que bonito. É Obrigada, verdade. eu evoluo junto com você. Ai, obrigada. Obrigada por tanto. E aí, bora continuar esse papo nos comentários? Segue a gente aqui para receber os novos episódios assim que chegarem e já aproveita também para avaliar o podcast. A gente também está no Instagram, então vem seguir a Óbvias no @obvias.cc para conversas corajosas sobre felicidade feminina e no @chapadinhas de endorfina para se apaixonar pelas coisas incríveis que seu corpo pode fazer. Enquanto nosso próximo episódio não chega, meu convite é que você escute o Corre Delas, nosso podcast com a Luanda Vieira, que fala sobre carreira na real. Já a gente se vê na próxima segunda-feira de manhã. Bom dia, Óbvias!